E, e... Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Vamos hoje na nossa caminhada, né? Rumo a essas avaliações do final do ano. Vamos hoje entrar no módulo 7. Esse módulo 7 é justamente aquele relacionado com o estudo, né, da origem da vida e com os mecanismos relacionados com a evolução. Então, seria hoje esse módulo que a gente vai trabalhar aqui. Lembre-se, né, ainda hoje se fala muito, né, de origem da vida e as principais avaliações que você tem, incluindo o Enem, incluindo o SSA, sempre fala desse processo de origem da vida e evolução. Então, é muito importante que a gente perceba sempre as nuances, as diferenças entre as teorias que a gente vai trabalhar aqui com vocês. Perfeito? Vamos lá. Primeira questão está aí, né? Segundo a teoria de Opari, esse cara chamado aqui Opari, não esqueça, pode aparecer também o nome de Haldane. Opari e Haldane. A vida na Terra poderia ter sido originada a partir de substâncias orgânicas. O que chama aqui são substâncias orgânicas simples, formadas pela combinação de moléculas como metano, amônia, hidrogênio e vapor de água. Primeira pergunta é: de onde o Alpari tirou essa ideia? Da cabeça dele. Ele não teve um trabalho científico para isso. Ele deduziu que isso deveria ser a composição básica da atmosfera primitiva. A esse processo seguiram-se a síntese nos mares primitivos, a síntese de proteínas, a formação de coacevados. Coacevados são moléculas aglomerados proteicos e o surgimento das primeiras células. Considerando-se os processos de formação e as formas de utilização dos gases oxigênio e dióxido de carbono, a sequência mais provável dos primeiros seres vivos na Terra foi, vamos lá, uma revisão rápida aqui de todo o processo. Então, a primeira teoria que a gente pode ter alguma coisa seria a teoria da abiogênese. A abiogênese dizia que a vida poderia surgir da matéria bruta. Então, a abiogênese dizia que essa matéria bruta, deixa eu botar aqui, observe que essa matéria bruta poderia, através de transformações, dar origem a um ser vivo. Só que essa transformação seria necessário uma força da natureza que o pessoal chamava de princípio ativo. Esse princípio ativo também era chamado de força vital. Então, o pessoal dizia que essa transformação. Muita gente acreditava na teoria da geração espontânea porque não tinha outra explicação para ter. Era mais óbvio você tentar acreditar em alguma coisa. Como ninguém provava outra situação, você acreditava na teoria da geração espontânea. O grande defensor dela foi Aristóteles. Esse rapaz aqui que aparece, von Helmont, não esqueça, ele foi aquele cara que deu aquela receita de como se fabricava ratos. Isso virou durante muito tempo, até que depois apareceu a teoria da biogênese, que é a teoria que diz que toda vida tem a origem de vida pré-existente. Tinha que ter um ser vivo. Essa teoria, tá certo? Ao contrário da abiogênese, você precisava ter o quê? Uma experimentação. Foi a primeira vez que você começou a ter um experimento para provar que aquela teoria existia, ok? E esse experimento, né, o utilizado naquela época, era porque os vermes, tá certo, que se encontravam na carne em putrefação vinham de onde? O pessoal dizia que o verme, o tapuru, vinha da geração espontânea. Um rapaz chamado Red provou que isso estava errado. Red trabalhou com frascos abertos e fechados, aquele experimento bem tranquilo, onde ele mostrou que somente nos frascos onde não tinha tela, a mosca entrava e ela postava o quê? Os ovos na matéria em decomposição. E a partir da eclosão do ovo, você tinha o surgimento de novas moscas. Red foi a primeira pessoa a mostrar
que a teoria da geração espontânea ela não existia, tá certo? Ele colocou que o aparecimento dos tapurus, as lavas, não era princípio do ar, e sim uma fase do desenvolvimento das moscas. A conclusão de Redd foi que não existia geração espontânea. O que existia era o ciclo de vida da mosca, tá certo? E isso, a hipótese de Redd foi aceita e a teoria da abiogênese perdeu credibilidade. Isso durante um tempo. Por quê? Existiam os micróbios, existiam os fungos que você não via. Como é que você ia provar? Então, dois rapazes que brigaram muito tempo. Grava esses nomes. Nieder, que era defensor da abiogênese, e Spallanzani, que era defensor da biogênese. Nieder dizia que os micróbios poderiam surgir do acaso, e Spallanzani não, dizia que os micróbios estavam no ar. Quem encerrou esse debate, dessa polêmica, foi o experimento de Pasteur. Pasteur conseguiu provar que os seres vivos só têm origem de outro ser vivo. Então, Pasteur derrubou definitivamente essa hipótese de geração espontânea. O experimento dele foi aquele do frasco de pescoço de cisne, onde Pasteur conseguiu isolar as partículas do contato com o ar. Pasteur sabia que o ar é que estava, tá certo, contaminado. Quando ele quebrou o gargalo da garrafa, o ar contaminado entrou e automaticamente contaminou aquele meio de cultura e assim por diante. Perfeito? Então, a preposição de Pasteur dizia sempre, né, que os micro-organismos não se originavam por geração espontânea, eles são encontrados no ambiente e contaminam o material nutritivo, encontrado naqueles frascos que ele chamou de pescoço de cisne. Perfeito? Isso é muito importante dizer. Pasteur resolveu aquela questão, mas cria outro problema. De onde vieram esses micro-organismos? Como surgiu o primeiro ser vivo? Então, você vê que é um assunto que ainda tem o quê? Muita polêmica dentro do processo, ok? A Terra primitiva era uma terra diferente. Você tinha altas temperaturas, você tinha na Terra primitiva hidrogênio, metano, amônia, você tinha vapor de água, mas não tinha oxigênio. Perfeito? Você não tinha camada de ozônio, porque o ozônio, que é o O3, não tinha surgido ainda livre da natureza. Logo, se o ozônio filtra radiação ultravioleta, a Terra primitiva, por não ter camada de ozônio, era bombardeada por essa radiação ultravioleta. Esse rapaz chamado Opary Haldane colocava que a Terra primitiva você tinha, tá certo? Amônia, metano, hidrogênio e você tinha vapor de água. A Terra primitiva tinha muita descarga elétrica, muita radiação ultravioleta. Opary e Haldane só disseram a composição. Aí um rapaz chamado Fox pegou aquilo que Opary dizia e conseguiu produzir, tá certo? Substâncias. Então, observe aqui o processo. O metano, amônio, hidrogênio e vapor de água, quem disse isso foi Opary, forneceu descargas elétricas e radiação ultravioleta. Um rapaz chamado Miller conseguiu produzir aminoácidos, que é o precursor, tá certo, das proteínas, e através de um aquecimento controlado conseguiu produzir os coacervados. Quem produziu isso foi um rapaz chamado Fox. Grava esses nomes: Opary, Miller e Fox. São os três que conseguiram dar uma sequência para o aparecimento da vida. Aí você vê que a Terra primitiva era um oceano, era um caldo, né? Muita atividade de vulcão, muito calor, e nesse processo, né, essas moléculas se juntaram. E isso aqui é mega super importante. Como surgiram os primeiros seres vivos e como eles eram. A hipótese mais aceita é que os primeiros seres vivos eles eram heterotróficos e a primeira reação foi fermentação e provavelmente fermentação alcoólica. Por quê? Porque fermentação não precisa, tá certo, de oxigênio, não precisa de nada. Então, o que foi a fermentação alcoólica? Fermentou metano, amônia, hidrogênio e vapor de água. É o que tinha na Terra primitiva.
Fermentação alcoólica por quê? Porque ela liberou CO2 na natureza. No momento que eu tenho CO2, tá certo? Eu permiti o aparecimento da fotossíntese. No CO2 agora passou a ser a base da fotossíntese, e na fotossíntese eu libero glicose e O2, permitindo o aparecimento dos seres aeróbicos. Então, olha a sequência. Primeira etapa é fermentação. Fermentação não precisa de organela, a fermentação acontece no hialoplasma. O segundo processo foi a fotossíntese. E o terceiro e última etapa é a respiração aeróbica, que a gente vai ter nesse mecanismo. Perfeito? Então a pergunta é: qual foi a sequência dos mecanismos que nós tivemos no ambiente? A gente viu que os primeiros seres vivos não tinham oxigênio. Era um processo puramente o quê? Anaeróbico. Então, os primeiros seres eram heterotróficos anaeróbicos. Por quê? Porque esses seres realizaram fermentação, depois autotrófico, porque fizeram fotossíntese, e por último você vai ter os seres que realizam respiração. Então, fermentação, fotossíntese e respiração. Alternativa correta, letra D de dado. Caminhemos. Outra coisa, essa aqui foi uma questão, tá certo, de Enem passado, mas ele explica bem que é uma questão que você apenas precisa interpretar o que ele diz. Isso aí é uma árvore filogenética, onde essa árvore filogenética vai mostrando a evolução dos seres. Então, ele numerou aqui do número 1 ao número 7, e depois a sequência dos homens primitivos que nós tivemos aí. Então, aí você vê, tá certo? Os símios, quer dizer, o macaco do Novo Mundo está aqui, macaco do Velho Mundo, depois o gibão, orangotango, que é o 4, gorila, chimpanzé e homem. Esses primeiros seres eram chamados de ilobatídeos. Esse grupo que vai até, tá certo, o chimpanzé, são os pongídeos, e nós que estamos aqui, nós somos os hominídeos. Observe que você está tendo uma árvore filogenética. Observe que aqui, nesse ponto que eu estou marcando aqui no gráfico, nesse ponto, eu estou mostrando que houve aqui um ramo na evolução que foi caminhando de origem a chimpanzé, e o outro ramo foi caminhando e de origem ao homem. Nós tivemos um ancestral comum há milhões e milhões de anos atrás. Então, o maior parentesco que a gente tem evolutivo seria com o chimpanzé, tá certo? Olha aqui como essa questão agora fica bonitinha. De onde ela foi tirada do material, tá certo? Então, os símios, olha aqui, ó, esse ancestral comum. E o ancestral mais primitivo dos hominídeos é um rapaz chamado Ramapithecus, tá certo? Aqui na numeração, tá certo? Para o homem moderno, nós somos Homo sapiens sapiens, nós somos o Homo de Cro-Magnon. Somos esse último aqui, o número 4, é esse indivíduo que está atualmente vivente no nosso planeta. Perfeito? A pergunta é: foram feitas comparações entre DNA e proteínas da espécie humana com DNA e proteínas de diversos primatas. Observando a árvore filogenética é aquela que mostra uma evolução, você espera que os dados bioquímicos tenham apontado entre os primatas atuais como os nossos parentes, nosso parente mais próximo. Então, se você olhar aqui na questão, o nosso parente mais próximo seria o chimpanzé. Durante muito tempo foi dito que o nosso parente era o gorila, não é. Tá certo? Cuidado, não é o chimpanzé que evoluiu para dar origem ao homem. Essa evolução não existe. Existe um ancestral comum que continua evoluindo de origem a chimpanzé, e um ramo, que era o ramo dos ramapithecus. Esse grupo foi evoluindo, foi se transformando até chegar no homem atual. Perfeito, queridos? Então, quando você faz essa comparação entre as filogenias, o parentesco maior que a gente tem seria com o chimpanzé. Tá certo? Cuidado, ele quer saber esse ramo que separou um outro. Se ele perguntasse qual era o hominídeo mais primitivo, seria o Ramapithecus. Tá certo? Mas ele comparou com outros primatas, então, consequentemente, você vai chegar nessa situação. Perfeitamente?
Ok? Alternativa correta, letra B de bola. Vamos lá. Toda vez que a gente trabalha com evolução, fique certo, eles vão sempre tentar trabalhar com as duas teorias básicas que a gente tem. Teoria de Lamarck e teoria de Darwin. Essas duas teorias são aquelas que têm um fundamento científico, ok? São aquelas que foram testadas e explicadas. Se aceita mais como sendo verdadeira a teoria de Darwin. Por quê? Porque a teoria de Lamarck trabalhava muito com mudanças que o organismo provocava na gente. A gente vai aprender que, verdadeiramente, ninguém muda em alguns aspectos por causa do ambiente. O ambiente coloca uma condição e essa condição você vai ser o quê? Tá certo? Selecionado ou não. Então ele fala aqui, existem duas grandes teorias, tá certo? Que tentam explicar os mecanismos pelos quais os organismos evoluíram e continuam a evoluir. Tanto Lamarck como Darwin apresentam um fator primordial para a evolução. A diferença é que, para Lamarck, esse fator é a causa direta das variações. Variações são as diferenças. E para Darwin, esse mesmo fator seria o que seleciona, dentre as variações possíveis, a mais adaptada. Esse fator seria, preste atenção aqui, toda vez que eu falo das teorias, bem simples esse comecinho para a gente relembrar. A teoria de Lamarck é a teoria do uso e desuso e a herança dos caracteres adquiridos. Pela teoria de Lamarck, o ambiente provoca mudanças. Isso não é muito aceito, mas atenção, atenção, atenção. Cuidado com isso aqui. Hoje em dia, eu posso falar da epigenética. A epigenética é aquela nova ciência que diz que o ambiente pode provocar mutações. Um exemplo, é mais fácil um fumante ter câncer de pulmão do que um não fumante. É mais fácil. Mas não quer dizer que o não fumante não possa ter. Então, a epigenética trabalha com modificações onde o ambiente pode induzir alterações. Não é no DNA, não. São nas proteínas que compõem o DNA. Perfeito? Essa epigenética já é uma evolução da teoria de Lamarck. Mas vamos lá. Lamarck dizia que existia girafa de pescoço curto, tá certo? E com o tempo, olha uma palavra que eles sempre usam. Lamarck sempre disse que o esforço, quando apareceu em prova, numa questão, a palavra esforço, já subentenda que seria a teoria de Lamarck. De tanto se esforçar para pegar a folha mais alta, o pescoço da girafa foi crescendo. E ao longo do tempo, as girafas atuais só vão ter pescoço grande por causa de quê? Do uso. O uso do pescoço fez com que ela crescesse. Isso é o princípio básico da teoria de Lamarck. Olha aqui, tá certo? O desuso fez a girafa desaparecer de pescoço curto e o uso fez a girafa se adaptar ao ambiente. Tá certo? Então, seria o princípio básico da teoria de Lamarck. Já na teoria de Darwin, a coisa básica é sempre a gente trabalhar que nós não somos iguais entre si. Existem variações entre os seres de uma mesma espécie. Nós aqui, nós somos diferentes. A gente tem grupo sanguíneo diferente, a gente tem fator RH diferente, a gente tem cor de cabelo, a gente tem pais diferentes. Então, essa mistura que vai fazer com que a gente carregue características as mais misturadas que você tiver no ambiente. Os seres vão fazer uma luta pela vida, os seres lutam por espaço, os seres lutam por alimento e os seres lutam para a reprodução. E o último fator é a seleção natural. O que é seleção natural? Seria a escolha dos mais
adaptados. Os mais adaptados serão selecionados. Os menos adaptados serão eliminados. Então, segundo Lamarck, aqui nesse desenho número 1, sempre existiu girafa de pescoço curto, já existia. E já existia girafa de pescoço longo. Elas viviam no mesmo ambiente. Foi o que aconteceu. Algum fator, tá certo? A vegetação rasteira desapareceu, a temperatura aumentou, alguma coisa. Existiu algum fator que favoreceu a girafa de pescoço longo. A girafinha de pescoço curto, olha aqui embaixo, ela morreu, tá certo? A pescoço curto, ela vai morrer. Então, consequentemente, tá certo? Quando a gente trabalha com o processo, a gente vê que o favorecimento da girafa de pescoço longo e ao longo das gerações foram selecionadas. Houve a seleção da girafa de pescoço longo. Quer dizer o quê? As girafas de pescoço longo, elas foram mais o quê? Mais adaptadas ao ambiente que a gente está estudando, ok? Só que ninguém sabia dizer por que existiam diferenças. Variabilidades são diferenças entre os seres. Quem explicou isso foi uma teoria chamada de neodarwinismo, a nova teoria de Darwin, onde ela diz que a recombinação gênica, essa recombinação é o crossing over, que acontece na meiose, especificamente na meiose 1, e as mutações, elas provocam diferenças, que a seleção vai escolher os diferentes para ser adaptado. Só é escolhido o diferente. Lembre-se, a seleção natural, vou botar uma setinha aqui, que é a chave da nossa conversa. Olha a setinha para baixo. A seleção natural provoca diminuição da variabilidade genética. Por que vai diminuir? Porque eu vou escolher alguns em detrimento de outros. Alguns vão ser eliminados e alguns serão o quê? Selecionados. Ok? Quem é selecionado é um indivíduo muito parecido, porque ele tinha características que o ambiente queria que ele fosse escolhido. Perfeito? Aqui está um resumo das 3 teorias, Lamarck, Darwin e o neodarwinismo. Não esquece, viu? Epigenética é uma variação da teoria de Darwin, onde mostra que pode acontecer mudanças na proteína do DNA sem mudar o DNA propriamente dito. Ok? Então ele coloca aí, né, que essas 2 grandes teorias tentam explicar o mesmo fenômeno Parará. A pergunta é: qual seria o fator, tanto para Darwin como para Lamarck, que faz com que os seres vão o quê? Mudando? Então, tá certo? A característica seria o ambiente. O ambiente para Lamarck provoca mudança. O ambiente para Darwin coloca uma condição. Quem for adequado àquela condição vai ser selecionado. Quem não for vai ser o quê? Eliminado. Não esquece disso. O principal fator para a gente ter evolução é que o ambiente, tá certo, vai atuar nesse processo. Por exemplo, o ambiente que agora o indivíduo seja acostumado a calor. Ninguém vai mudar para se acostumar a calor, mas tem pessoas que são mais calorentas do que outras. Então, você já tem algo que é o quê? Diferente. Esse diferente, você já nasceu diferente. O ambiente é que vai escolher esses diferentes. Ok? Então, a alternativa correta seria letra A. Olha outra coisa interessante aqui. O estudante levantou algumas hipóteses para explicar por que em alguns rios de cavernas os peixes são cegos. Qual delas está de acordo com a teoria sintética da evolução, que é a teoria mais aceita? Em local escuro mesmo, caverna, o peixe não tem olho. Aquele bravo, como é que ele vai se adaptar àquilo? Ele vai caçar, vai pescar como? Como é que vai pegar o alimento dele? Ele cria outras habilidades. Ele vai ter pelos na região da boca, ele sente a vibração da água, tá certo?
Então, com certeza, você vai ter uma adaptação de outro organismo, tá certo? Então, olha aqui. Vamos lá, outra revisão rápida de um tema. Os seres estão em processos de especiação. Especiação é quando eu vou ter a formação de novos indivíduos. Obviamente que, nessa caverna, antes de ser uma caverna, houve algum desmoronamento, vivia o quê? Sempre nasceu peixe cego e peixe com olho. Na hora que, por acaso, essa caverna foi formada através de quê? De uma erupção, de um terremoto que foi, o peixe que tinha olho, ele não conseguiu se adaptar àquele escuro, porque ele queria procurar o alimento, ele não tinha adaptações. E o peixe que era cego, quando tinha luz, ele não tinha muita habilidade, mas quando ficou escuro, ele passou a ter o quê? Condições de mostrar as suas características. Então, observe que especiação são os mecanismos que a gente tem para a formação de novas espécies. Essas novas espécies elas vão aparecer nesse processo de especiação. Então, observe aqui, eu tenho o passarinho 1 e o passarinho 2. Eles têm um ancestral comum, tá vendo aqui, ó? Eles têm um ancestral comum. Observe que nesse ambiente surgiu o passarinho 2, que é diferente do passarinho 1. É da mesma espécie, porém ele tem o quê? Um pescoço vermelho, ele tem um rabo diferente. Se eu quiser que ele siga ao seu caminho, ele vai caminhar mantendo suas novas características. A primeira providência, eu vou impedir que esse animal cruze novamente. Então, não esquece, para formar uma nova espécie, o principal fator seria a interrupção do fluxo gênico. Em outras palavras, é não deixar essa espécie diferente ela cruzar com aquela espécie ancestral. Ela vai ter que seguir um caminho diferente no processo evolutivo. Perfeitamente, queridos? Interromper o fluxo gênico é não deixar que a espécie se cruze mais com aquela que é diferente. Eu preciso ter características diferenciadas. E essa especiação ela é classificada basicamente em 4 tipos. Para a gente vai dar ênfase à especiação chamada de alopatria e a especiação chamada de simpatria. Na alopatria, observe que a população original, que eu chamo aqui população A, observe que essa população A formou entre elas uma barreira. Essa barreira pode ser o quê? Uma cordilheira, um rio, alguma coisa que fez com que as espécies se separassem. Como elas não vão mais se cruzar, elas estão separadas, a população A continua A e a população B agora surgiu com características diferentes. Mesma coisa o raciocínio aqui, certo? No último caso, na simpatria, eu tinha a população A continua existindo, e no meio da A surgiu uma espécie diferente, que é a população B. Porém, mesma coisa, A não vai se reproduzir com B, porque eles apresentam características diferentes. Então, na alopatria, você vai ter uma barreira. Na simpatria, você vai ter dentro da população original, vai se formar uma nova espécie. Peripatria e parapatria. Muito mais para a gente ter isso no bolso, guardado para uma emergência, caso desapareça. Na peripatria, ó, aqui eu tenho a população A original, a população A, e um grupo da população A se afastou dela, se isolou, formando a população B. Por isso que a gente bota aqui. Ela entrou em um novo ambiente e fez o ambiente o que? Isolado. E na população, na paripatria, ó, população A, e de repente, ao lado da população A, surgiu a população B. Percebo que essas duas populações, elas têm uma fronteira muito próxima. Então, elas estão em ambiente adjacente. Então, alopatria, você vai ter o isolamento propriamente dito. Peripatria, a espécie nova vai estar em um ambiente isolado. Parapatria está em um ambiente adjacente. E simpatria, a população nova está dentro da população original.
Perfeitamente? Cuidado com essa tabela. Essa tabela fica muito boa para você estudar. Bem tranquilo agora. Na alopatria, você vai ter, tá certo, uma barreira geográfica. E essa barreira fez com que cada população seguisse o caminho. Todo mundo era A, essa de baixo continuou A, e a de cima, que era A, virou a população B. Mas o importante é, eu vou impedir o cruzamento entre as duas. Na simpátrica ou simpatria, dentro da população A, que era a população original, surgiu uma população B. A nova espécie, por exemplo, tem uma plantação de rosas. Aí, de repente, dentro daquela plantação de rosas, nasce uma rosa. Só tinha rosa vermelha. Aí, de repente, começa a surgir rosas brancas. Se eu isolar elas, aquelas brancas da vermelha, a branca agora vai seguir um caminho à parte dentro do processo evolutivo. Perfeito? Aqui fica bem bonitinho para ver, tá certo? Olha aqui. Alopátrica. Você está vendo que aqui tem uma barreira no meio. Impede o cruzamento. E a simpátrica, que é o segundo caso, você vai ter o surgimento de uma população diferente dentro da população original. Vamos voltar para o nosso peixinho. A ideia básica, tá certo, é que o peixe ele não ficou cego por causa do ambiente, viu? Cuidado com isso. Ele não ficou cego por causa do ambiente. Se fosse assim, era uso e desuso. Ele já era diferente. E ele conseguiu se adaptar melhor naquele ambiente que não tinha luz. A letra A é um absurdo, né? Os olhos se atrofiaram com consequência da falta do uso. Nada. Na letra B, os olhos sem utilidade na escuridão das cavernas se transformaram ao longo do tempo em órgãos táteis. Falso. A alternativa é a letra C. No ambiente escuro das cavernas, os peixes cegos apresentaram vantagens adaptativas em relação aos peixes não cegos. Então, a alternativa correta seria letra A. Perfeito, queridos? Tudo tranquilo, tudo operante, tudo em paz? Vamos lá. Lembre-se sempre, né? Você tem como se comunicar comigo, tá certo? Só é você ver os canais de comunicação que você vai ter, tá certo? Toda essa visão do que está acontecendo. Quinta, isso é uma pergunta recorrente e já inventaram para a gente 1000 conversas de dizer o seguinte: quem usa muito antibiótico vai fazer com que a bactéria fique resistente. Ou quem bota muito veneno na barata, a barata se acostuma ao veneno e não morre. Essa definição está errada. Não existe isso. Então, olha o enunciado aí. A infecção hospitalar é um fato que vem preocupando seriamente o sistema de saúde. Essa pergunta poderia ser feita também sobre barata, resistência a veneno, etc. As bactérias responsáveis pelas infecções, elas são resistentes a um grande número de antibióticos. Essa resistência é consequência de quê? Presta atenção agora aqui e vou mostrar os casos. Pronto. Vamos analisar aqui resistência a pesticidas. Pesticidas aqui eu falo de veneno. Veneno para matar barata. Quem tem em casa, às vezes aparecem umas baratinhas, é um trabalho danado para se eliminar daquelas baratas. Por quê? Então está explicado aí. Primeira coisa, as baratas não são iguais entre si. Existem baratas que nasceram diferentes. Como a gente tem o cara que é alto, o cara é baixo, o cara é gordo, o cara é magro, cabelo louro, cabelo preto, existem baratas que são formadas por esse gene verde e tem baratas que nascem com o gene vermelho. Esse gene vermelho, olha aí, ele apresenta cromossomos com alelos que conferem resistência ao pesticida, ao veneno. Então, você, quando usa o veneno fraco, você só mata as baratinhas verdes. E as baratinhas vermelhas serão sobreviventes. Serão o quê? Selecionadas. As baratinhas vermelhas serão selecionadas. E, no final, as baratas verdes vão desaparecendo e estão ficando somente baratas resistentes.
Mesmo raciocínio para o antibiótico. Aqui eu tenho uma colônia de bactérias e dentro dessa colônia eu tenho uma bactéria diferente, ela tem uma mutação, ela é diferente. Quando eu uso o antibiótico errado ou eu uso o antibiótico em pouca quantidade, eu só vou matar as bactérias fracas. E as bactérias resistentes vão ser o quê? Vão formar colônias de bactérias resistentes. Quer dizer, ao longo do tempo, o antibiótico não faz mais efeito. Por quê? Porque essa bactéria ela foi selecionada pelo antibiótico errado. Antibiótico bom é aquele que mata bactérias fracas e fortes. Tem que eliminar todas. Dois conceitos para se lembrar também genética. Órgãos homólogos são aqueles que têm a mesma origem e funções diferentes, está dizendo aqui. Aqui, mesma origem e funções diferentes. E análogo, tem origens diferentes, porém vão ter o quê? A mesma função. Órgãos análogos não indica parentesco evolutivo. Órgãos homólogos indica parentesco evolutivo, ok? Então, aqui eu teria os homólogos e aqui eu teria os análogos. Órgãos homólogos nos levam a esse conceito de irradiação adaptativa. Irradiação adaptativa quer dizer que eu tenho uma ancestralidade. Eu vou ter ancestralidade comum. Já órgãos análogos nos leva a uma convergência adaptativa. Então, todo ser tem asa, todo mundo voa. Mas o fato de ter asa não é parentesco evolutivo. Então, ele tem o quê? Uma convergência. Eles têm características comuns ao ambiente em que eles vivem. E não esquece disso. Os seres na evolução estão passando por uma sequência. Então, peixe evoluiu para anfíbio, réptil, que evoluiu para aves e mamíferos. Não esquece. O fato mais importante da evolução foi a passagem de anfíbios para répteis. Por quê? Porque a partir daqui, os répteis fizeram a conquista do ambiente terrestre. Tiveram que ter fecundação interna, ovo com casca. Vários mecanismos surgiram para que a natureza tivesse o surgimento dos répteis. Tanto é que os répteis dominaram o ambiente durante muitos anos. Ok? Então, voltando para a pergunta aqui, não esquece, 2 é o fato mais importante. Tá certo? Eu deixei esse mapa mental para vocês darem uma olhadinha aí no resumo completo do que vem a ser o processo de evolução. Tem esse mapinha mental aí para vocês acompanharem o processo como tudo. Olha aqui, eu falo até de especiação alopática, simpática, os mecanismos de hereditariedade, etc. E aqui a gente chega com a resposta. Não é o antibiótico que mudou a bactéria, a gente acabou de ver. A bactéria resistente já existia. O antibiótico só matou as fracas. E esse antibiótico selecionou as fortes. Então, a resposta correta seria a letra B. Elas são selecionadas devido à ampla utilização de antibióticos, gerando linhagens resistentes. Ok? Mais uma vez, lembrando como você me encontra, como você fala comigo e como você tira dúvida. No mais, é dizer sempre, né? Revisar o vídeo, ver, tá certo? As questões e fazer com que esse espaço aqui seja importante na sua arrancada para a sua aprovação. Muito obrigado.
Isso aqui é o bom, ele se preparou aqui, não para. O negócio aqui. Esse aqui vai ser cortado da gravação, mas... Amigo que vai editar o vídeo, viu? Essa parte aqui já era para ter parado. É porque o negócio aqui invocou-se agora que ele está voltando ao normal. Parar a apresentação. Mas ele não quer parar, parou. Parar a gravação. Parar a gravação, interrompa essa gravação pelo